Olha só, a Bolívia está vivendo momentos conturbados, né? Recentemente a direita ganhou as eleições na Bolívia, nem foi a direita propriamente dita, foi a centro-direita que ganhou lá na Bolívia, né? E aí está acontecendo aquilo que tipicamente acontece nessa situação. A esquerda está dando um golpe, né? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Tá? Nós estamos vivendo um momento, na América Latina como um todo, que a esquerda marxista latino-americana, ligada aos marxistas da Espanha também, tá enrolada, tá sem o dinheiro da Venezuela, sem o apoio de Cuba, sem a Rússia para ajudar esse pessoal. Tá todo mundo perdendo eleição aqui na América Latina, né? O Lula vai esse ano, a Bolívia perdeu no passado, daqui a pouco é o cara, o Gustavo Petro da Colômbia. Mas aí é o que eu falo para vocês, a gente poderia cantar vitória, seria ótimo, não sei o que lá, mas tem que tomar cuidado, porque a esquerda, ao contrário do que ela gosta de vender, ela não é democrática coisa nenhuma. É só você ver o Lula e a posição dele com relação às eleições na Venezuela. O Lula tá cagando para a democracia. O Lula, desde que o amiguinho dele ganhasse na Venezuela, não interessa se teve votação, se não teve votação. O Lula ignora, ele entende a democracia como uma maneira de chegar ao poder. Foda-se, a democracia é a opinião da esquerda aqui no Brasil e na América Latina como um todo, né? Então, o que está acontecendo na Bolívia é um sintoma disso daí. O Evo Morales, amigo do Lula, que está com a prisão decretada na Bolívia, está se recusando a se entregar. Mais do que isso, juntou uma tropa de soldados lá, financiados pelo tráfico de drogas, tomou algumas cidades na Bolívia, está dando um golpe na Bolívia. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui no Brasil também, tá? O Brasil existe esse risco também por aqui, porque o Lula vai perceber cada vez mais que chegar perto da eleição que ele não tem chance de ganhar, e o que ele vai fazer a partir daí é o que faz todo esquerdista, vai tentar um golpe. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Democracia Limitada, Uruguaio Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, os apoiadores de Evo Morales exigem a renúncia do presidente da Bolívia. Então vamos lembrar, teve eleição na Bolívia, a direita ganhou sem problema nenhum, a esquerda sequer chegou no segundo turno, porque houve uma briga entre o Evo Morales e o Luiz Arce. Lembrando que a Bolívia ela teve realmente revoltas populares lá em 2019, foi 2021, né? E daí a Janine Áñez assumiu a presidência do país, o Evo Morales fugiu de lá, e daí viveu alguns meses pela direita. Aí marcou a eleição, o que o povo lá da Bolívia fez? Fez o L, igual os brasileiros, fizeram o L e trouxeram a esquerda de volta, né? Aí a Bolívia, cada vez mais afundada em crise, coisa e tal, chegou nas eleições do ano passado e não tinha nenhuma chance. Ninguém aguentava mais a esquerda da Bolívia, né? Tal como estamos aqui no Brasil neste momento. Ainda para somar, o Evo Morales e o Luiz Arce, que antes eram aliados, começaram a disputar um com o outro, né? Ficaram ambos fora do segundo turno. O segundo turno ficou entre o cara da direita e o cara da centro-direita. Acabou ganhando o cara da centro-direita, já é um começo. O Luiz, como é que é o nome dele? Rodrigo Paes foi o cara que ganhou a eleição lá na Bolívia, né? E daí, o que aconteceu depois disso? Evidentemente ele assumiu, soltou a Janine Áñez, acabou com essa perseguição contra a direita que tem lá, e está fazendo reformas no Estado boliviano. Entre as várias coisas que aconteceram, e aliás, isso já tinha sido decidido até antes dele ganhar a eleição, o Evo Morales está condenado por tráfico de crianças, tá? O Evo Morales se diz ser de uma tribo na Bolívia que tem costume de ter sexo com menores, e portanto isso é justificado, uma vez que é cultural da tribo dele, e ele tem um séquito de meninas de 14, 15 anos que andam em torno dele lá. Ele é um cara de mais de 70 anos de idade, e enfim, é uma coisa nojenta, né? Mas e foda-se porra de costume. Costume ok, as pessoas têm o direito de ter seus costumes, mas costume pervertido, meu amigo, enfia no rabo a porra do teu costume e muda ele. Então, é lógico, o cara a Bolívia fez o correto, condenou o cara por pedofilia, e daí ele está sendo procurado na Bolívia. Só que aí o que ele fez? Ele se reuniu com bandidos, com traficantes de drogas na Bolívia, que infelizmente tem uma força muito grande, e tomaram várias áreas lá no norte do país, na região mais de produção de coca e coisa e tal. Então tá aqui, ó, apoiadores de Evo Morales exigem a renúncia do presidente da Bolívia. Milhares de camponeses, entenda, camponeses é plantadores de coca, tá?
mineiros marcharam até o palácio do governo em La Paz em meia ordem de prisão contra ex-presidente, né? Ou seja, o Evo Morales tem uma ordem de prisão por pedofilia. Tá? Milhares de apoiadores do ex-presidente bolivariano Evo Morales, em marcha pelo país há 6 dias, entraram no centro de La Paz exigindo a renúncia do atual presidente. Por quê? O cara ganhou a eleição sem problema nenhum, não teve nada, não teve questionamento nenhum e coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês, meu amigo, a esquerda latino-americana, os amiguinhos do Lula, eles estão cagando para a democracia. O Lula enche a boca, né? Fez lá, ai, democracia, cartinha da democracia, o pessoal assinando. Esse pessoal que assinou a cartinha da democracia é tudo uma cambada de ditador. Apoiar a esquerda latino-americana é ditador, é favorecer a ditadura. Se você olhar os golpes todos que teve na América Latina, é golpe de esquerda, não teve golpe de direita na América Latina já há muito tempo, né? Nem o golpe no Brasil de 64 foi de direita, eu já falei para vocês, os milico aqui no Brasil era centro-esquerda. Na melhor das hipóteses, centro-esquerda para esquerda, tá? Tudo bem que na época o Jango era mais à esquerda que eles ainda, mas isso não faz deles de direita, não é só você ver as políticas econômicas do pessoal na época da ditadura aqui no Brasil, que é idêntica à política econômica do Lula e da Dilma, é idêntica, não tem diferença nenhuma. Então, ou seja, eram de esquerda, centro-esquerda, mais esquerda. E aqui, aí depois a gente teve o golpe do Pedro Castilho no Peru, teve o golpe do próprio o Big Mac, lá, o Big golpe do Luiz Arce lá na Bolívia. Então, ou seja, o que você tem aqui é justamente esse tipo de coisa. Aliás, a Colômbia também está passando por muitos problemas. Tá? O candidato da direita lá que deve ganhar do Gustavo Petro, teve assessores dele assassinados aí recentemente. Lembra que a Colômbia teve também um candidato que tinha muita chance, o Uribe, também foi morto, né, por um atirador que deu um tiro na cabeça dele, se aproximou, deu um tiro na cabeça dele, 2 tiros, né? Ele ficou em coma durante um tempo, depois acabou falecendo. Então, é o que eu falo para vocês, a gente tem que tomar cuidado com essa história aqui. Aqui, alguns manifestantes saquearam estabelecimentos comerciais, ergueram barricadas a poucas quadras do Palácio Presidencial e coisa e tal. Estão dando um golpe, meu amigo, estão dando um golpe na Bolívia, né? Aqui, ó, Bolívia enfrenta um golpe de Estado de subsecretário de Estado americano. A Bolívia enfrenta uma tentativa de golpe de Estado, declarou nesta terça-feira o subsecretário americano Christopher Landau, diante dos protestos massivos que buscam a renúncia do presidente de centro-direita, Rodrigo Paes. Isso é um golpe financiado por essa aliança entre política e crime. Exato, é o mesmo. Por que você acha que o Lula não quer declarar o Comando Vermelho e o PCC como organizações criminosas ou organizações terroristas no Brasil? Porque ele espera, em caso de... Se tudo der errado, ele espera que essas organizações vão apoiar ele para dar um golpe aqui no Brasil. A ligação entre a esquerda e o crime na América Latina é estrutural, é histórica. Desde sempre existe esse negócio, né? E à medida que esse pessoal fica desesperado, não tem outra alternativa, não consegue enganar mais os otários eleitores que fazem o L, aí acabam partindo para essa violência, né? Aqui, ó. Estados Unidos prevêem risco de golpe de Estado financiado pelo crime na Bolívia. Eu vejo o risco de golpe de Estado financiado pelo crime no Brasil. Eu temo isso. O Lula vai ficar desesperado, tá? Bancos na Bolívia suspendem operações em meio a protestos. Instituições financeiras no centro da cidade de La Paz fecharam temporariamente por questões de segurança. Aqui, ó, é crime, cara. É um bando de bandidos, entenda, camponeses são os traficantes de coca, o pessoal que planta coca lá, né? Aqui, o que está por trás, a pressão econômica e apoio a Morales, o que está por trás dos protestos na Bolívia? Esse pessoal todo, evidentemente, o Paes está assumindo o governo de direita, está tomando políticas mais à direita, né? E daí o pessoal está criticando eles, porque está acabando com a boquinha de um monte de sindicalista, acabando com a boquinha de um monte de funcionário público, né? E aqui, ó, as manifestações que começaram com greves no início de maio transformaram-se em um movimento nacional envolvendo sindicatos de trabalhadores, mineiros, trabalhadores de transporte e grupos rurais. Os manifestantes estão pressionando o governo do presidente Rodrigo Paes a reverter medidas de austeridade e lidar com o aumento de custo de vida, com alguns pedidos de sua renúncia. Ou seja, não, exato, eles tinham boquinha, o Estado ajudava esse pessoal, pagava imposto sindical, essas besteiras da vida, e agora esse pessoal tem que trabalhar, e eles não gostam de trabalhar. Sindicalista tipicamente não gosta de trabalhar, né? Aqui, ó. Os protestos são centrados nas crescentes pressões econômicas. Entenda, ele fez cortes. Ele cortou despesas inúteis do governo boliviano, que mantinha grupos privilegiados recebendo dinheiro sem ter que fazer porra nenhuma. E daí o pessoal não gostou com essa história, tá? O Paes, que assumiu o cargo em novembro e herdou uma economia em turbulência, defendeu os cortes de gasto e redução dos subsídios de combustíveis como os necessários para estabilizar as finanças públicas. É isso que tem que fazer mesmo, né?
Aqui, ó, apoiadores de Evo Morales invadem aeroporto na Bolívia. Eles invadiram uma determinada cidade lá na Bolívia e coisa e tal. Aqui, ó, geram caos na Bolívia para evitar prisão do ex-presidente. Por trás desse pano de fundo todo, o ex-presidente quer se safar da cadeia, né? É isso que eles estão tentando lá, fazer um golpe na Bolívia. Não acho que vão conseguir, mas tenha isso em mente. A esquerda dá golpe com muita facilidade. A esquerda, até hoje na América Latina, seguia pelo que fez o Fidel Castro. Acha que o sonho de consumo do Lula, esses comunistas de cabeça branca que tem na América Latina, um monte por aí, tem um monte de comunista de cabeça branca na América Latina. Todos eles sonham em dar um golpe como deu o Fidel Castro lá em Cuba. Ah, mas deu errado, Cuba se ferrou, Cuba tá pobre, empobreceu o povo. Eles não estão nem aí, meu amigo, porque na cabeça deles, eles vão ser o Fidel Castro, ou seja, eles vão ficar ricos. Eles vão ganhar dinheiro, né? Foda-se que o povo tá na merda. Esse pessoal não gosta de pobre. O Lula detesta pobre, ele quer fuder com o pobre. Ele fala que é a favor do pobre, ele fala que ele é pobre, um cara que tem 7 milhões na conta corrente dele no banco fala que é pobre, não sei o que lá. Não, porque eu sou pobre, não tenho vergonha de ser pobre. Você não é pobre, Lula, você é rico já de geração, rico geracional já, pô. E todas as medidas que o Lula toma, esse vai de criar bolsa gás, não sei o que lá, não sei o que lá, no final das contas, só ferra o pobre, como eu já expliquei para vocês. O governo gastar dinheiro ferra com o pobre, porque esse dinheiro tem que entrar de alguma forma. Ou vai entrar via impostos, ou vai entrar via inflação, ou vai entrar via taxa de juros alta. Das três maneiras, ferra muito mais o pobre que o rico. O rico consegue se virar com qualquer das três coisas. O rico não paga imposto, dá seu jeito de correr atrás de uma estrutura financeira melhor para não pagar imposto. Rico não se preocupa com a inflação, porque ele pode simplesmente investir ao invés de gastar o dinheiro. E rico não se preocupa com a taxa de juros, porque pode optar. Ele pode comprar parcelado, pode comprar à vista, o que for melhor para ele vai fazer. O pobre não tem opção. O pobre se fode no imposto, o pobre se fode na inflação e o pobre se fode na taxa de juros. E aí, ou seja, o Lula fica com esse papo de dizer que está ajudando o pobre, coisa e tal, só está ferrando. É o que acontece na Bolívia também. É o que faz esse pessoal comunista da Bolívia também dizer que vai ajudar o pobre, fazer subsídio e gastar dinheiro para ajudar o pobre, quando na verdade está prejudicando todo mundo, né? Então, o meu alerta é isso, tá? A esquerda na América Latina já está vendo que está acabando, não consegue mais ganhar corações e mente de ninguém, está indo para o buraco, acabando completamente. Com a prisão do Zapatero lá na Espanha, né? Mais um esquema aí de corrupção, de desvio, de financiamento eleitoral interpaís aí para ajudar a esquerda, né? O Foro de São Paulo está ficando sem elementos para ajudar o resto dos esquerdistas, eles estão chegando no final da linha. Isso não é uma boa notícia, isso é uma má notícia. Os últimos que sobrarem, e o último que vai sobrar vai ser o idiota do Lula, esse pessoal vai apelar para manter algum poder na esquerda aqui na América Latina. A gente tem que tomar cuidado com isso. A esquerda adora se dizer democrata, mas é só democrata enquanto eles estão ganhando. Se outro lado ganha, vira golpe, vira não sei o que lá, que não pode, que é proibido, que vamos quebrar tudo. Olha os protestos contra o Temer em 2017, né? Quebraram a esplanada dos ministérios. Naquela época não teve perseguição, ninguém foi para cadeia, não teve nada. A esquerda fazendo pode fazer, né? Pode quebrar a porra toda, né? É perigoso esse período que a gente vai enfrentar agora nas eleições, tá? É perigoso, a gente vai ganhar, mas vai ser perigoso isso daqui, não vai ser fácil não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.